Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos juntos na boa notícia que Jesus veio nos trazer. A boa notícia, a boa nova, também conhecido como Evangelho. Gente, para isso, eu vou pegar aqui minha Bíblia e a gente vai meditar juntos aqui nessa passagem maravilhosa que está em Lucas 4. Fique aí até o final, porque essa palavra vai falar ao seu coração. A partir do verso 14, eu não sei se vocês lembram, Jesus ele vai regressar para a terra onde ele foi criado, onde ele passou a infância dele ali e a adolescência. E ali, gente, ele vai entrar no templo, né, e ele vai se manifestar aos outros que a palavra de Isaías tinha sido cumprida. Mas olha que interessante isso daqui e as pérolas que a gente vai tirar junto. Em Lucas 4, a partir do versículo 14, a palavra vai dizer assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Isso aqui é interessante porque a gente precisa ler com esse tipo de conhecimento. Eu comecei dizendo que Jesus tinha sido criado ali. Então, saiu um menino e voltou um homem. A fama dele, entre aquelas pessoas dali, que imagine agora, a gente fala Jesus é o Criador do Universo, o próprio Deus, mas se remeta àquela própria época. Aqui estavam os amigos íntimos. Sabe, eu sou pastor, mas eu tenho amigos íntimos que nunca nem vão me chamar de pastor. Por quê? Porque são íntimos. Porque sempre eu cresci com eles, tendo apelido, tendo nomes mais carinhosos. Não é assim, meu irmãozinho, meu amigo? E assim é com Jesus. Ele tinha saído, mas aquelas pessoas, a família dele, os amigos dele, os tios, os parentes, estavam tudo ali. A cidade, você tem que imaginar assim, é como se fosse um grande bairro hoje, onde todo mundo se conhece, onde tinha uma pracinha. E ali Jesus vai voltar, só que a fama dele já tinha se espalhado ali onde ele cresceu. Ouviam-se falar dos milagres que ele fez, ouviam-se falar das curas que ele fez, da palavra que ele pregava, que agora ele era um rabino. Inclusive, vejam só, ouviam falar que ele se declarava o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas eram rumores, embora tivessem muitas provas. E aí Jesus retorna ali. E ele vai entrar na sinagoga dali. Imagine, é a turma que Jesus brincava junto. Eu não sei quais os esportes, mas se fosse hoje, que jogava bola junto, que brincava de carrinho, que jogava bolinha de gude. Aqui no interior tem muito isso. Então era essa turma aí que Jesus estava voltando. E ele entra na sinagoga num sábado, como de costume, para ensinar, para ouvir a palavra também. E ali, vamos continuar aqui. Agora, no verso 17 vai dizer: foi-lhe entregue, preste atenção nisso aqui, foi-lhe entregue, alguém o entregou o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Gente, veja como Deus é. Jesus entra ali e entrega justamente o livro do maior profeta messiânico que já existiu, Isaías, que escreveu muito sobre o Messias. Então Jesus foi lá e aí encontrou a passagem que estava dizendo assim, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas, ou seja, a boa notícia, é essa que eu vim trazer aqui, o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor, em outras palavras, o ano aceitável do Senhor, em algumas versões. Então fechou o livro, o devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ungido, Cristo é a mesma coisa. Cristo significa ungido. Jesus estava dizendo, ele me escolheu
como Cristo. Ele me escolheu como o Messias. Eu imagino, gente, o grupo que estava com Jesus ali naquele momento, sabe, os apóstolos, as pessoas mais próximas, de dizer: Jesus, meu Deus, ele não está falando isso. Eu sei que ele vai falar isso. Toma cuidado, Jesus. Estou falando aqui, estou conjecturando, tá? As pessoas na hora e conheciam que Jesus ia cumprir o que estava escrito. E Jesus fecha o livro, gente, e vai dizer que hoje se completou o que está escrito ali. Ele disse: sabe esse Messias que vocês estavam esperando? Sou eu. Sabe aquele cara que ia chegar, ia pisar o ungido do Senhor na cabeça da serpente? Estou aqui. Isso aqui é forte demais. Sabe o escolhido descendente de Davi que sentaria no trono eternamente? Sou eu. Cheguei. E ali houve revolta. Quando Jesus fechou o livro, ele sentou na cadeira do Messias. E muito se revoltou. Olha aqui, gente. O versículo 22 vai dizer: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Ou seja, o Espírito ali estava testando, mas alguma coisa dentro não queria aceitar. Sabe quando Jesus fala com a gente e ele fala a vontade dele? E você sabe que está certo, mas a sua vontade quer sobrepor. A gente não quer aceitar, a gente sente que é de Deus, mas a gente não quer aceitar, a gente quer fazer o que nos apraz. Aí vai dizer, mas perguntavam: não é este o filho de José? Descredibilizando ele. Esse aí não é o Messias, esse aí não é o Cristo, esse é o filho do Zé, esse é o filho da Maria. Você pode botar em sua vida aí: esse não é aquele que é só um pedreiro, esse não é aquele que estudou medicina ali, que é nada, não é isso não. Esse é filho de não sei quem, de Joãozinho, de Maria. Olha, a gente pode ser descredibilizado pelo mundo inteiro. Sempre, se a gente estiver nos caminhos de Deus, mais ainda. Mas eu te digo que aquele que é muito mais poderoso habita dentro de ti. Deixe ele te justificar. Não importa se estão te menosprezando, Jesus te chamou. Você também é ungido de Deus. É interessante que a palavra vai dizer assim, para que Jesus veio? Para quê? Não estou falando nem do porquê. Para que ele veio? Fala aqui, ungido do Senhor. Ele veio ao mundo como ungido para... Ei, sempre que Deus falar, ele me ungiu para, é porque veio para algum propósito. Jesus recebeu esse propósito e você também recebeu. Você que está vendo essa mensagem, você que está aqui ouvindo essa palavra junto comigo, entenda, Jesus te escolheu e te ungiu para algo grande que está escrito a seu respeito. Não pense que você não consegue, não pense que você não tem estrutura, não pense que você não tem recursos financeiros, que você não tem saúde, porque se Ele te escolheu, Ele garante. É por isso que Ele vai dizer, cuide do meu reino e todas as coisas que você precisar para cumprir o seu propósito aqui na terra lhe serão acrescentadas. Sabe? E agora, para finalizar, eu queria falar porque Jesus fala uma palavra que às vezes a gente não entende. Ele diz, eu vim para os pobres, ou seja, o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Paulo vai dizer isso em Romanos. Então, a gente tem que parar com essa mania, ou com essa mente pequena de achar que o Evangelho é só para a salvação. Não, é salvação em todas as áreas. Eu vim para os pobres, ou seja, ele toca numa sociedade, na estrutura financeira de sociedade. Você pode mudar as finanças de sua igreja, de sua casa, de seu país. O Evangelho toca nisso, ore de joelhos. Eu vim para dar vista aos cegos, ou seja, eu toco na saúde também, eu mudo a saúde. Ele toca em tudo, mas no final ele vai dizer, e para proclamar o ano da graça do Senhor, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, no Antigo Testamento, em Levítico, é o ano jubileu. Eu não vou explicar totalmente aqui, mas a cada 6 anos, o 7º ano era o ano sabático. 7 ciclos desse daria 49. Então, o 50º ano, o ano de número 50, seria esse ano jubileu, que tinham que libertar os escravos e dar dinheiro para os escravos, dar recursos para os escravos para eles se darem bem, devolver as terras e perdoar todas as dívidas. Vocês estão me entendendo aqui? Gente, aí Jesus chega e diz assim, eu vim e agora é jubileu eterno. Ei, você que está ouvindo isso aqui, é jubileu eterno.
Jesus disse, eu vim, agora você volta de volta para o jardim, agora eu cuido de vocês, agora eu vim para libertar de tudo. Jubileu eterno. Aqueles que confiam em Jesus viverá isso, livre para o resto da vida. Só que tem o seguinte, quando liberava os escravos e dava os recursos, alguns escravos dizem assim, não, o meu dono me trata muito bem, eu não quero ir embora, eu não quero ser livre, quero servir a ele para sempre. Aí aquele dono, o senhor, furava a orelha do escravo. Então ele virava o escravo da orelha furada. Então naquele momento quem via ele dizia assim, olha, ele gosta de trabalhar para aquele dono, ele gosta daquele senhor trata ele com muito amor. Por quê? Porque deu a liberdade, mas ele escolheu ficar preso. É isso que Jesus quer de nós. Nós somos o escravo da orelha furada. Jesus disse, vocês são livres para fazer o que quer. Posso fumar, pastor? Pode. Eu posso beber? Eu posso. E por que você não faz tudo isso? Porque eu sou escravo da orelha furada. Eu não quero essa liberdade do mundo. Ele me libertou, mas eu quero ser escravo dele por livre arbítrio. Quem não quer ser escravo de Jesus Cristo? E ele veio proclamar o jubileu eterno, onde suas dívidas são todas pagas, foi pagas com preço de sangue, seus pecados são todos perdoados. Sabe por quê? Sabe como é o ano do jubileu? E aí, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Só 7? Não, a gente vive em jubileu eterno, é 70 vezes 7 por dia, é você perdoar o tempo inteiro, porque jubileu é perdão. Que essa abundância de vida seja contigo hoje. Jesus veio para anunciar essa boa notícia para você. Você é livre e viverá na graça de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Até a próxima palavra, em nome de Jesus. Shalom, shalom.